Olá, meus caros. Vamos tratar na aula de hoje de um importante capítulo do direito processual coletivo, que é acerca da coisa julgada. Para tanto, antes de adentrarmos no tema propriamente dito, vamos fazer uma breve abordagem, um breve lembrete, para acerca do regime jurídico da coisa julgada no Código de Processo Civil. E logo após isso, vamos fazer a análise da coisa julgada no âmbito do direito processual coletivo. Então, essa é uma primeira abordagem que faremos sobre isso e vamos lá então. Bom, o primeiro ponto, que você precisa mentalizar acerca do estudo da coisa julgada é que ele é um dos alicerces da segurança jurídica. E a segurança jurídica foi edificada, alicerçada, toda ela após a Revolução Francesa, e ela teve por propósito combater o poder do Estado, o poder ilimitado do Estado. Porque naquela época o rei dizia: o Estado sou eu. Então, um dos propósitos foi justamente criar normas que visam resguardar a liberdade das pessoas, o direito de propriedade e conferir ainda segurança jurídica, previsibilidade ao sistema. E a coisa julgada apresenta esse papel. Ela é um instituto, hoje constitucionalizado, que visa justamente limitar o poder do Estado, o alcance, o âmbito de atuação do Estado. Então, o Estado liberal foi o responsável pela edificação dessa sistemática. Só que a coisa julgada ela está inserida num rol de garantias, num rol de garantias gerais acerca em face do Estado, que visa impedir o Estado de agir, visa fazer com que o Estado se abstenha de agir. Então, a coisa julgada ela é um, uma, um dos pilares de sustentação da segurança jurídica. Os demais são, como vocês podem ver, o respeito ao direito adquirido, o respeito ao ato jurídico perfeito, ainda a irretroatividade das normas, as normas não podem retroagir para abranger fatos passados, e também, e um dos principais alicerces é o princípio da legalidade, em que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, perceba, este é o contexto ao qual está está inserida a garantia da coisa julgada, não é? Então, e a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36, vou até colocar aqui, para você mentalizar, em algarismo romano, são 3x, VI, o inciso 36 da Constituição, do artigo 5º, horrível aqui meu artigo 5º, Nossa Senhora, da Constituição Federal. Então, lá fala que a lei a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E com relação ao princípio da legalidade, eu já até mencionei, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, que vem no inciso 2º do artigo 5º da Constituição. Então são todas garantias de cunho liberal que visam, então, fazer com que o Estado se abstenha de intervir naquilo que foi, por exemplo, especificamente com relação à coisa julgada, que haja o respeito ao que foi decidido. Então, respeito às decisões judiciais que já estão com áreas de definitividade, que não comportam mais recursos. Então, o que foi decidido deve ser respeitado. A palavra coisa julgada ela não é muito técnica. Eu acredito que o direito português é mais preciso com relação a isso, porque eles chamam a coisa julgada de caso julgado. Então, traduz a ideia de que os casos que já foram solucionados pelo Poder Judiciário com ânimo de definitividade devem ser respeitados. Então, essa é uma ideia muito importante que você precisa mentalizar. Bom, um conceito muito importante que você precisa mentalizar é a diferenciação entre coisa julgada formal e coisa julgada material. Bom, primeiro, o que vem a ser coisa julgada, né? Então, a coisa julgada é um fenômeno processual que
incide sobre as decisões judiciais, né? E que afirma que o Liebman ele fala que é uma qualidade que torna as decisões imutáveis e indiscutíveis. Eu vou voltar neste conceito, vou voltar a questionar este conceito. Mas ele tem um âmbito interno, que a gente chama de coisa julgada formal, e nós temos um âmbito externo, que é a aptidão de produção de efeito no âmbito externo, que a gente chama de coisa julgada material. Então, a coisa julgada formal é uma qualidade então que torna a decisão imutável e indiscutível no plano interno, dentro do processo ao qual aquela decisão foi proferida. É o que a gente chama de fenômeno endoprocessual. Endoprocessual. E é quando ocorre, né, a preclusão, né? Então, quando podendo recorrer, não recorre, né? Ou então quando esgotarem-se os seus recursos. Ainda há uma possibilidade, tanto quanto rara, mas possível, que é quando a parte renuncia ao direito de recorrer. Né? Então, e você tem que mentalizar o seguinte, uma ideia elementar que é muito importante, que você precisa mentalizar. Qual seja? Bom, uma questão que você precisa mentalizar é o seguinte: quando uma decisão é proferida, ela é uma decisão provisória. Né? Provisória no sentido de não é algo definitivo, a princípio. Porque você dispõe para o sistema do prazo de recurso. Para cada decisão, nós temos um recurso correlato, um meio de impugnação correlato. Pois bem, enquanto está no prazo da publicação da decisão até o término do prazo da interposição do recurso, essa decisão ela mantém essa provisoriedade. Acontece que, se você não recorre, você podendo recorrer não recorre, aquela decisão vai se tornar definitiva. Vai ocorrer a preclusão, vai estabilizar aquela decisão. E sendo uma decisão de mérito, né, uma sentença, vai ocorrer a preclusão, que a gente chama aqui de coisa julgada formal. Aquela decisão ela vai ser indiscutível e imutável dentro do processo, porque deixou-se escoar o prazo de recurso. Ou, na outra hipótese, que também é o que mais ocorre, é quando se esgotam os recursos. Né? Você podendo recorrer, né? E vai se valendo de todos os mecanismos previstos no sistema, só que vai chegar uma hora que sua munição vai acabar, não é? Então, e aí não resta outra alternativa. Então, esse fenômeno interno do processo a gente chama de coisa julgada formal, essa impossibilidade de rediscussão internamente dentro do processo. Só que a coisa julgada, ela vai produzir efeitos também fora do processo, fazendo com que se deva respeitar aquilo que foi decidido, né, como a gente acabou de mencionar, que é a chamada função positiva da coisa julgada. Tem a função negativa, que nós já vamos comentar também, que é a impossibilidade de rediscussão, né, de repropositura de uma ação idêntica com as mesmas partes, pedido, causa de pedir, eficácia preclusiva, enfim, são os efeitos externos. E aí se dá por meio da coisa julgada material. Só que você precisa se lembrar de um ponto muito interessante, muito importante, que é o seguinte: a diferença entre sentença definitiva e sentença terminativa. Qual é a diferença? A sentença terminativa é aquela que extingue o processo sem julgamento do mérito. Ou seja, a extinção do processo por uma questão formal, meramente formal. O 485 do Código de Processo Civil, por exemplo, a parte é ilegítima, falta interesse de agir, né? Então, são os exemplos clássicos, tradicionais. E nós temos a sentença também definitiva, que é aquela que há o julgamento do mérito. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque um dos efeitos da coisa julgada material, né, ela só incide em decisões de mérito. Decisões de mérito. Ou seja, quando há o julgamento de mérito, não se fala em coisa julgada material, cujo um dos efeitos é impedimento da repropositura da ação, não se fala nisso na
quando nós estivermos diante de extinção do processo sem julgamento de mérito. Então, se o juiz extinguir o processo por uma questão meramente formal, por exemplo, falta de interesse de agir, como tem acontecido, por exemplo, na Justiça Federal, com relação aos benefícios previdenciários, em que a Justiça Federal chega e fala, você deveria ter feito requerimento administrativo. Não fez, falta de interesse de agir, então estou extinguindo o seu processo sem julgamento de mérito. Então, perceba, o mérito não foi julgado. O juiz, o magistrado, não disse se você tem ou não tem direito àquele benefício previdenciário, se houve ou não houve ilegalidade por parte do INSS. Apenas disse o seguinte, por uma questão formal, estou extinguindo o seu processo. Você deveria ter requerido administrativamente, não o fez. Então, aqui, eles são até um pouco mal educados, né, a jurisprudência, nesse sentido, falando, olha, aqui não é órgão de concessão de benefício previdenciário. O órgão próprio é o INSS. Então, percebam, sendo a extinção do processo sem julgamento de mérito, por questões formais, a gente chama isso de sentença terminativa. Terminativa. Caso isso aconteça, vai permitir a você repropor a ação. É possível que você reproponha, desde que você corrija o erro apontado pelo magistrado, que extinguiu aquele processo, e pague também as custas do processo que foi extinto. Caso isso aconteça, você pode repropor a ação, normalmente corrigindo o defeito. Agora, nós estamos falando de coisa julgada, né? Se estivermos diante de decisão de mérito, né, ainda mediante cognição exauriente, a minha telinha aqui acabou cortando ali, eu fui desatento aqui com relação à formatação, mas não prejudicou, felizmente. Cortou o balãozinho, mas não cortou as palavras. Pois bem, cognição exauriente, né, ou seja, quando se esgota o procedimento previsto em lei. Então, aquele procedimento previsto em lei, né, havendo o esgotamento dele, passando por todas as fases, né, ou pelo menos respeitando tudo aquilo que está previsto em lei, porque às vezes pode ser que não seja necessário passar por todas as fases, por exemplo, questão meramente jurídica, né, é possível julgamento imediato da lide. Então percebam, esgotando o procedimento comum, né, não havendo limitação cognitiva, houve a cognição exauriente, então essa decisão ela estará apta a formar a chamada coisa julgada material. Produzir efeitos, isso significa o seguinte, ela vai estar apta a produzir efeitos fora do processo. Como nós vamos ver aqui em seguida, né? Que é o dever de todos respeitar o conteúdo ali decidido, a proibição de repropositura de uma ação idêntica, né? São alguns dos efeitos da coisa julgada. Tá? Então é disso que nós vamos ver no slide seguinte. Eu gosto de fazer uma brincadeira para você mentalizar a palavra trânsito em julgado. Eu disse agora há pouco que toda decisão é provisória. Se você recorre, mantenha a provisoriedade, até que o tribunal se manifeste sobre aquela decisão. Pois bem, a decisão é provisória e a partir do momento que ocorre o trânsito em julgado, ocorre a coisa julgada, o que é isso? A decisão ela sai de uma situação de provisoriedade e vai para uma situação de definitividade. Daí se falar em trânsito, um caminho entre uma situação e outra. Esse caminho que sai da provisoriedade para definitividade, né? Provisoriedade para definitividade, a gente chama de trânsito em julgado. Então, quando fala que a decisão transitou em julgado, significa que ela sai de uma situação de provisoriedade para ir para uma situação de definitividade. Então, aquela decisão ela se tornou imutável, né? É o que nós vimos, e indiscutível. Se for coisa julgada meramente formal, a indiscutibilidade é apenas dentro daquele processo. Se for uma decisão, por exemplo, terminativa, como eu estava dizendo, né, apenas não julgou o mérito, foi por uma questão meramente formal, permite que você então reproponha a ação. Agora não, houve o julgamento do mérito. Se houve o julgamento do mérito, né, é uma decisão de mérito, e houve ainda cognição exauriente, aquela decisão transitada em julgado formalmente, ela também vai produzir efeitos materiais, ela também será coisa julgada material. Então, logo, ela vai produzir efeitos também para fora do processo, ok? Então, vamos destrinchar acerca desses efeitos que são produzidos fora do processo. Bom, uma questão que eu gostaria de salientar com vocês
Estávamos falando aqui então sobre a coisa julgada material, mas olha só, um ponto que eu gostaria de salientar é a decisão judicial, uma sentença, ela é dividida em capítulos. Capítulos. Imaginem vocês, eu propus uma ação de indenização por dano moral, material e estético. 3 pedidos, certo? E aí, imagina que o réu, ele não questionou o dano material. Era ali, por exemplo, 10 mil reais de dano material. Não questionou. É dever do réu, lembre-se, é dever do réu impugnar ponto por ponto. Tudo que foi falado na petição inicial deve ser impugnado. Por quê? Se for uma questão fática que não tenha sido questionada, aquele fato não precisará ser provado. Lembre-se. Se for uma questão envolvendo pedido, se tiver algum pedido que for incontroverso, ou seja, eu formulei um pedido como esse de dano material e o réu não falou nada, só falou sobre o dano estético, sobre o dano moral apenas, não disse nada sobre o dano material, o que o juiz poderá fazer? O juiz poderá dar uma sentença parcial, falando o quê? Ora, réu, você não questionou, então pague. Você não impugnou o dano material, então já você não impugnou, senão você concorda. Então eu vou dar uma sentença parcial. Isso é feito na fase organizatória, não é? Imagina, o juiz deu essa sentença parcial e o réu, né, obviamente, foi prejudicado, né, com essa decisão. O processo vai seguir com relação àqueles pedidos que foram questionados, que é o dano moral e o dano estético, vão prosseguir normalmente. Acontece, imagina, então nós vamos estar diante de uma sentença parcial. Dessa decisão, o sistema diz cabe agravo de instrumento. Da sentença parcial, cabe agravo de instrumento. Pois bem, se o réu não agravar, nós estaremos diante do trânsito em julgado parcial. Ou seja, aquele pedido transitará em julgado. É o que a gente chama de trânsito em julgado parcial, ou seja, trânsito em julgado apenas de um dos pedidos. É perfeitamente possível, pelo menos em tese. Mas vamos ver o que diz o Código de Processo Civil e o que diz a jurisprudência do STJ e do STF sobre esse tema. Bom, trânsito em julgado parcial, então. A incidência, né? Então ela vai incidir, né, caso a parte recorra apenas sobre alguns dos pontos possíveis de serem recorridos, né? Ou caso a decisão, né, possua vários capítulos, um deles, né, ele deixe transitar em julgado por não recorrer, né? Nesse exemplo que eu dei, ele não recorreu dos outros capítulos porque o processo vai prosseguir ainda com uma fase instrutória, com a fase probatória, né? Mas imagine que a gente estivesse lá diante de uma sentença completa, né? Condenando, julgando, por exemplo, ação procedente, condenando a pagar dano material, dano moral, dano estético. E na apelação ele só recorra do dano moral e do dano estético. Deixou para trás o quê? O dano material. Lucro cessante, né? Que é retratado pelo lucro cessante e pelo dano emergente. Pois bem, este capítulo, então, que não foi recorrido, transitará em julgado. Então, o âmbito de incidência do trânsito em julgado parcial, apenas de uma parte do pedido. Para que isso seja possível, então, nós temos que estar diante de um ponto não recorrido, não é? E esse ponto vai transitar em julgado desde que ele seja um pedido autônomo e independente, que é o caso do dano material, ok? E o que pensam os tribunais acerca disso, então? O que diz o Código de Processo Civil? Vamos ver isso. Só um detalhe, tinha esquecido. Esse aqui é a tese desenvolvida pelo Barbosa Moreira e pelo Nelson Neri, além do Cândido Dinamarco, que defende essa tese do trânsito em julgado parcial. Bom, o STJ, o que diz o STJ sobre a possibilidade ou não do trânsito em julgado parcial? O STJ fala que não é o caso de não se admite o trânsito em julgado parcial. Para o STJ, tem que aguardar transitar em julgado todos os pedidos. Enquanto você estiver, por exemplo, discutindo um dos pedidos,
Imagina lá, olha, na primeira instância transitou em julgado o dano material. Que o réu não recorreu. Aí chegou lá na apelação, na sentença, ele perdeu a sentença geral, né, englobando tudo. Ele perdeu, né, todos os capítulos, e aí ele só apelou também de uma parte. Aí chegou lá no Tribunal de Justiça, né, o recurso dele foi improvido, foi conhecido, mas não provido. Então, ele acabou recorrendo para o STJ apenas sobre o dano moral. Não recorreu com relação ao dano estético. Então, transitou em julgado lá no Tribunal de Justiça o dano estético. E foi via recurso para o STJ acerca da quantificação, por exemplo, do dano moral. Não é? E lá no STJ, imagina que o recurso dele também foi improvido. Perdeu lá no STJ. E aí depois ele não recorreu mais. Não tinha mais para onde recorrer. Que era só questão de lei federal, não tinha questão constitucional para ele ir para o STF. Né? Pois bem, percebam nessas três situações que eu narrei aqui para vocês. Nós estamos diante de três situações. Né? Dano moral, transitou em julgado na primeira instância. O dano estético, transitou em julgado na segunda instância. E o dano moral, que transitou em julgado no STJ. Então, são momentos distintos de trânsito em julgado. O STJ não admite o trânsito em julgado parcial. Então, eu não poderia, pela jurisprudência do STJ, ir lá e fazer a execução, por exemplo, definitiva daqueles R$10.000 de dano material na primeira instância. Eu não poderia fazer a execução definitiva do valor a título de dano estético reconhecido no Tribunal de Justiça na segunda instância. Até poderia, né? Às vezes, a execução provisória, que é necessidade de caução, né? Prestar caução nos autos, né? Enfim. Depois, se você tiver interesse, aqui no canal, né, no processo de execução, eu tenho uma aula explicando execução provisória, também conhecido como cumprimento provisório de sentença. Se tiver interesse, fica aí o convite para você assistir. Tem a aula aqui no canal. Chama justamente isso: Direito Processual Civil, Execução, Cumprimento Provisório de Sentença. Está aqui na playlist Processo de Execução. Então, o que o STJ diz? Então, o trânsito em julgado ele vai acontecer quando da última decisão proferida no processo. Então, neste exemplo que eu te dei, só vai haver o trânsito em julgado da decisão do STJ mesmo, né, já que nós chegamos até o STJ, nesse exemplo que eu dei, e que julgou, por exemplo, o dano moral, que negou o provimento acerca da discussão acerca do dano moral. Então, só a partir daí, né, não cabendo recurso, transcorrendo ali o prazo de 15 dias, é que vai haver o trânsito em julgado. Aí eu poderei fazer uma execução definitiva, o cumprimento provisório definitivo da sentença, não é? Então, meus caros, olha que interessante esse entendimento do STJ. O que diz o Código de Processo Civil? Também não admite. O STJ, a jurisprudência do STJ, meus caros, foi bastante introjetada dentro do Código de Processo Civil. Até porque o presidente, né, quem presidiu a comissão foi o ministro Luiz Fux, que era, ao tempo, né, da elaboração desse código, ele era ministro do STJ. Então ele tomou cuidado, né, e a comissão ali por ele presidida, eles tomaram cuidado de introjetar dentro do código o entendimento que era utilizado dentro do STJ. Então percebam o que diz o Código de Processo Civil. No artigo 975, fala que aqui no capítulo referente à rescisória, tá? Por quê? Porque se a gente fosse admitir a coisa julgada parcial, nós teríamos que admitir várias rescisórias. Por exemplo, lá na primeira instância que eu te falei, que houve o trânsito em julgado com relação ao dano material. 2 anos a partir dali, caberia a rescisória. O dano estético ocorreu no trânsito em julgado na segunda instância. Então, 2 anos a partir dali, né, fluiria o prazo para a rescisória com relação a esse pedido. E do STJ, né, do trânsito em julgado com relação ao dano moral, então a partir dali que ocorreria os 2 anos. Mas reparem, por que eu estou falando 2 anos? Porque 2 anos é o prazo decadencial da rescisória, para se discutir a coisa julgada. Então aqui, o que diz? O direito de rescisão se extingue em 2 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão. Olha que interessante. Então, para a gente não ter, qual é o efeito prático disso? Para a gente não ter uma multiplicidade de ações rescisórias, ou seja, tantas rescisórias quantos forem os capítulos da sentença, aqui o código foi bastante pragmático.
dizendo que, então, esse prazo de 2 anos, para você ajuizar a ação rescisória, uma ação proposta direto no tribunal, ela flui, então, a partir do último trânsito em julgado, da última decisão transitada em julgado. É o entendimento do STJ. E o STF, meus caros? O que o STF diz? Admite. Nós temos um precedente do STF muito interessante, que é a famosa ação penal 470. O que é essa ação penal 470? É o caso mensalão, que nós tínhamos lá 40 réus, não é? Lembram? Então, cada um deles recorrendo, muitos foram ali condenados, né? Então, se o STF fosse aplicar esse entendimento do STJ e do Código de Processo Civil, só poderia se expedir mandado de prisão a partir do trânsito julgado da última decisão, do último réu. Então, o que eles fizeram? Eles admitiram a coisa julgada parcial, ou seja, aqueles que já tinham sido condenados e não recorreram, eles já poderiam cumprir pena, né? E os que estavam, né, em vias de recurso, né, então que se aguardassem. Eles foram pragmáticos. Tá? Então, olha aí o precedente que eu coloquei para vocês. Tem um recurso extraordinário também, 566589. Então, nós temos esse panorama, não é? Bom, algumas questões sobre os efeitos da coisa julgada. Bom, a questão dos efeitos da coisa julgada, o Lieberman, né, que é a corrente tradicional, né, ele fala que é uma qualidade da decisão que torna os seus efeitos, né, indiscutíveis e imutáveis. Imutáveis e indiscutíveis. Esse entendimento ele é baseado no... Quem defende isso é o Cândido Dinamarco, né, que foi aluno do Lieberman. Então, esse é um entendimento bastante tradicional na doutrina. Não é? Então, ele é considerado uma situação jurídica que torna o conteúdo indiscutível e imutável. Eu acho esse outro posicionamento melhor. Esse outro posicionamento, esqueci de colocar aqui, situação jurídica que torna o conteúdo. Esse entendimento aqui é do Barbosa Moreira. O Barbosa Moreira foi muito mais técnico com relação a isso do que o Lieberman e o Dinamarco. Por quê? Então, o que ele diz é o que transita em julgado, o que torna indiscutível o conteúdo. Agora, os efeitos, eles podem ser manipulados pela vontade das partes. Eles podem ser alterados. Imagine o seguinte, eu propus lá essa ação que eu disse para vocês, de dano moral, dano estético, não é? E transitou em julgado e condenou, né, a pessoa lá a me pagar a indenização. Eu posso escolher não executar. O conteúdo é definitivo, o conteúdo é imutável. Ou seja, foi condenado a pagar, né, o valor lá tanto, por exemplo, 50 mil, né, no valor global. Agora, eu posso abrir mão disso. Simplesmente por não executar, eu estou abrindo mão dos efeitos. Né? Um casal, imagina, decretou o divórcio. Né? Um magistrado decretou o divórcio, transitou em julgado, e eles querem, mesmo assim, continuar morando juntos. Então, eles estão abrindo mão dos efeitos. Então, eu acho mais técnico esse posicionamento do Barbosa Moreira, que ele fala que é o conteúdo que é indiscutível, não é? E não a decisão, né, os efeitos da decisão, que são indiscutíveis. Então, é bastante interessante essa decisão, esta constatação do Barbosa Moreira. Tem um outro exemplo muito interessante que eu acho que ajuda você a mentalizar melhor. Imagine uma ação de investigação de paternidade que tenha sido julgada improcedente. Disse lá que, olha, essa pessoa não é o pai. Isso não impede que ele vá lá e faça o reconhecimento voluntário da paternidade. Manipulação dos efeitos. Perfeitamente possível. Não é? Então, olha só que eu coloquei aqui. Os efeitos podem ser alterados, mesmo com o trânsito em julgado. Faltou um acento aqui, me desculpe. Então, justamente por ato de vontade das partes, isso se mostra possível. Ok?
E nós vamos ver no próximo slide, não coube aqui, por isso que eu estou só fazendo menção, vamos falar da função negativa da coisa julgada, que é impedir a repropositura de uma ação, e a função positiva, que é o dever de respeito ao que foi decidido. Vamos ver então no próximo slide. Bom, com relação à coisa julgada, é importante a gente falar então sobre a produção de efeitos, né, da coisa julgada material para fora do processo. Então aí é importante nós falarmos sobre a função positiva e a função negativa. Quando se fala em função negativa, nós estamos falando da regra que afirma, é a ideia de coisa julgada, né, propriamente dita, de impedir, né, que as partes rediscutam, né, o que foi decidido naquela ação. Então, é uma ideia elementar, né, de impedimento de rejulgamento do mérito da ação. Por isso nós temos que estar diante de uma decisão de mérito com cognição exauriente, porque se assim não for, é possível sim repropor a ação. Se o processo tivesse sido, por exemplo, extinto sem resolução do mérito, sem julgamento de mérito, é possível a sua repropositura. Ou quando se fala em função negativa, nós estamos falando do impedimento de repropositura de uma ação cujo mérito já foi julgado e transitado em julgado. Então, esse é um efeito típico, né, da coisa julgada. Isso é uma matéria de ordem pública, né, obviamente. Caso seja reproposta uma segunda ação, esta segunda ação deverá ser extinta, né? Então, aliás, é uma das matérias de preliminar, né, que são alegadas pelo réu na sua defesa, né, em preliminar. Então, e é um pressuposto processual negativo. Lembra lá dos pressupostos processuais de existência, de validade e os pressupostos negativos. O pressuposto de existência e de validade devem estar presentes em qualquer demanda. Agora, o pressuposto processual negativo, se presente numa demanda, vai ensejar a sua extinção. Quais são os pressupostos negativos? Coisa julgada, litispendência, convenção de arbitragem e a perempção. Então, meus caros, mas qual análise deve ser feita, né? Então, nós temos uma tríplice identidade, ou seja, são 3 elementos que fazem com que uma ação não possa ser proposta, porque se ela tiver as mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, então esta segunda ação é inadmissível, porque ela já foi julgada. Qual a diferença de coisa julgada e litispendência? A diferença é que na litispendência o caso está em aberto ainda, o caso ainda está em trâmite perante o judiciário. E na coisa julgada o caso já foi decidido, não é? Então, essa é uma questão relevante. E a chamada função positiva nada mais é que o dever de respeito ao que foi decidido, no sentido de acatar aquela decisão, porque o fundamento da decisão gera efeito vinculante. Então imagine o seguinte, eu entrei com uma ação reivindicatória de propriedade, uma ação de uso capião, e foi reconhecido ali que eu sou o legítimo proprietário, né? Se essa decisão transitar em julgado, todos, erga omnes, todos devem respeitar eu como sendo o legítimo proprietário daquele imóvel. Se eu pego aquela sentença e vou no cartório de registro de imóveis para proferir, né, para buscar o registro em meu nome, o tabelião não vai poder falar, opa, o senhor não é o proprietário, não é? Então, esse é o chamado efeito positivo, a função positiva da coisa julgada. Uma ação de reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade. Por exemplo, que transitou em julgado, reconheceu que fulano é o pai. Né? E depois, mais para frente, precisa-se de, por exemplo, de entrar com uma execução de alimentos. Né? E vai para um outro juiz, né? Que não foi aquele onde houve o trânsito em julgado. Esse segundo juiz, que vai, por exemplo, determinar o cumprimento, né, dos alimentos, o pagamento dos alimentos, execução de alimentos, e não vai poder questionar se aquele cara é ou não o pai. Né? Todos devem acatar o conteúdo da decisão, então, que reconheceu a paternidade. Então, basicamente, é essa a ideia, porque os fundamentos da decisão vão, o que foi decidido, vai vincular a todos. É até uma questão interessante que a gente vê, por exemplo, no INSS, né, com relação às uniões estáveis. Né, eles põem lá um rol gigante de documentos, né, que precisam ser averiguados, né, precisam ser trazidos pelo interessado para a concessão, por exemplo, de pensão por morte, né, no caso de união estável. Agora, se você estiver diante de você, por exemplo, foi proposta uma ação de reconhecimento de união estável e essa ação houve o trânsito em julgado, basta
esta decisão. Você só precisa trazer este documento, a decisão transitada em julgado. Para o INSS, por exemplo. Não precisa dos demais documentos. Por que não precisa? Por causa da função positiva da coisa julgada. Todos devem respeitar o que foi decidido pelo judiciário. Olha que interessante. Bom, meus caros, vamos falar agora sobre limites subjetivos e objetivos da coisa julgada. Bom, quando se fala em limites subjetivos, nós estamos falando de quem está suscetível, né, acerca da produção daqueles efeitos, né, quem deve obediência, né, à coisa julgada. Então, se uma ação é julgada procedente, essa ação ela afeta quem? Né? Daí a gente fala em limites subjetivos, ou seja, quais são os sujeitos que são ali vinculados, né, àquela decisão. Então nós temos, depende se nós estivermos falando de partes ou de terceiros. Com relação às partes, é o que a gente chama de pró et contra. O que significa pró et contra? Significa a ação sendo a favor ou sendo contrária, ela vincula autor e réu. Então, quem figura como autor e réu, que são as partes, né? Partes é quem figura como autor ou réu. Então, se a coisa julgada é a favor ou é contra, as partes estão vinculadas. Agora, com relação a terceiros, terceiro é aquele que não fez parte da relação processual, ela é chamado secundum eventum litis in utilibus, ou seja, conforme a sorte do processo e apenas em benefício. Só vai afetar terceiros que tenham vínculo, né, com aquela relação jurídica, mas que não fez parte do processo. Só vai afetar terceiros se for em benefício dos terceiros. Então, é uma questão muito interessante essa, acerca dos limites subjetivos. Agora, com relação aos limites objetivos, né? Ou seja, quando se fala em limites objetivos, nós estamos falando que a questão é qual o tema que é indiscutível. O que é indiscutível? Qual o conteúdo da decisão é indiscutível? Então, se você for pegar o artigo 504 do Código de Processo Civil, ele vai dizer que apenas o dispositivo da sentença é que faz coisa julgada material e não abarca, não abrange ali, né, os motivos, né, e a verdade dos fatos. Isso não está integrado no rol da coisa julgada material. Né? Então, apenas o comando decisório do provimento é que vai fazer coisa julgada. Percebam, o Barbosa Moreira ele fala o seguinte, que preocupa-se aqui com eventual contradição, né, prática das decisões e não com uma eventual contradição lógica. Né? Então, por exemplo, a contradição prática das decisões, como por exemplo, pague ou não pague, né, que são contraditórios. Isso que se busca evitar, né, e não com uma contradição lógica, né, que eventualmente pode acontecer. Né. Então, e para tanto, né, então imagine o seguinte: é proposta uma ação de cobrança, uma ação de indenização. E essa ação é julgada procedente. Aí o juiz lá no dispositivo ele vai dizer, olha, faço o exposto, julgo procedente a ação, ou totalmente procedente, ou parcialmente procedente, enfim. É essa parte, né, que, por exemplo, condena o réu a pagar tanto, essa parte que vai transitar em julgado, é o dispositivo. Agora, os fundamentos, né, a princípio, né, não haverá que se falar em ocorrência da coisa julgada com relação à verdade dos fatos ou os motivos, o porquê que se chegou àquela conclusão. Ok? Então, isso é a princípio e de regra. Porque nós temos um conceito muito interessante que é o de questão prejudicial. A questão prejudicial é uma questão antecedente, né, quando você estiver diante de uma relação de direito material controvertida, que não, que não faz parte do objeto do processo, mas cuja decisão depende, né, da solução do mérito. Então, quando houver uma relação de dependência entre a questão prejudicial e a questão principal. Imagine o seguinte, numa pretensão, por exemplo, de petição de herança, né,
É imprescindível que se reconheça que, se aquela parte tem ou não direito à herança, é imprescindível, uma questão prejudicial, se averiguasse que se há ou não a paternidade, se aquela pessoa é ou não herdeira, né, daquele falecido. Não é? Então, a questão prejudicial, né, ela é antecedente à análise do pedido principal. Né? Então, caso isso seja feito. É, então, essa a análise da questão prejudicial, ela ocorre em muitas situações. Um outro exemplo que você pode mencionar, né, acerca da, da relação de prejudicialidade que existe, né, com relação à coisa julgada, né, nós podemos citar o exemplo por exemplo, uma ação contra um banco em que você busca a repetição de indébito, ou seja, devolução do valor indevidamente pago, e para tanto, né, para que você busque a repetição de indébito e, por exemplo, dano moral pela prática do ilícito bancário, você precisa, então, declarar a nulidade de uma cláusula contratual, ou precisa que essa declaração seja incidental. Então, por exemplo, a declaração da nulidade da cláusula, que permite, por exemplo, o débito, que permite a cobrança abusiva por parte do banco, é uma questão prejudicial. A análise se você tem ou não direito ao dano moral, se você tem direito ou não à devolução do valor em dobro, à repetição de indébito. Então, o que você precisa mentalizar é que, a princípio, a questão prejudicial ela não integra a coisa julgada. Vai integrar a coisa julgada se. Então vamos ver aqui os requisitos para que essa questão prejudicial ela também seja abrangida pelo o conteúdo da decisão seja também abrangido pela imutabilidade. Então, o que nós precisamos? Que a resolução da questão depender do julgamento do mérito. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, a declaração da nulidade, sim, depende, né, de que se declare a nulidade da cláusula para que se julgue o mérito. Depende para que seja conferidos os alimentos, conferida a petição de herança, depende que aquela pessoa seja imputada à paternidade, que a paternidade seja de fato daquela pessoa, no exemplo que eu dei. A seu respeito, tiver havido contraditório prévio e efetivo. Então, a exigência do contraditório para que se forme a coisa julgada com relação a isso é imprescindível, porque se nós estivermos diante de um caso de revelia, a questão prejudicial não transitará em julgado, não estará cobertada pela coisa julgada. Então, isso é um ponto interessante, né, para você mentalizar. E a questão prejudicial, ela tem que estar sendo discutida também como uma questão principal, né? Então, e não sendo falado de passagem, né? Então, nesses exemplos que eu dei, de fato, é fundamental para o deslinde da causa que essas questões prejudiciais sejam analisadas pelo magistrado. E ainda nós temos um requisito negativo, conforme o Código de Processo Civil, que não pode haver no procedimento uma limitação cognitiva. Por quê? Você já sabe disso. Porque nós falamos aqui no início da nossa aula que para que se ocorra a coisa julgada, tem que ser julgado o mérito, tem que ser uma questão de mérito e com cognição exauriente. Então, o que significa? Nós não podemos ter limitações cognitivas. Então, isso não é cabível, por exemplo, em mandado de segurança, não é cabível, por exemplo, em juizados especiais, porque lá existe limitação cognitiva. Né? Não cabe dilações probatórias amplas, como nós temos no procedimento comum. Então, mentalize essas ideias, que isso é importante se você precisa preencher esses 4 requisitos para que a questão prejudicial seja integrada na coisa julgada, ok? Então, mentaliza estas ideias. Aqui é o 4. Tá bom? Então, vamos continuar, que nós temos ainda a falar das relações continuadas e da eficácia preclusiva da coisa julgada, para a gente terminar aqui a coisa julgada no processo civil, no Código de Processo Civil. Bom, então a chamada eficácia preclusiva é um fenômeno muito interessante que afirma o seguinte: olha, tudo aquilo que eu poderia alegar, mas eu não aleguei, vai ser considerado como se eu tivesse alegado e perdido. Olha só.
imagine o seguinte, nesse exemplo aí que eu dei, eu estou propondo uma ação então contra o banco. Declaração de nulidade da cláusula, aí eu estou pedindo um dano moral. Eu poderia ter pedido também a repetição de indébito. Imagina que eu não tivesse pedido. Tutela inibitória também, para não ocorrer isso mais, para que isso não ocorra mais. Né? Então, obrigação de não fazer. Imagina que eu tenho só então pedido dano moral, não pedi a devolução em dobro, né, dos valores pagos indevidamente. Com o trânsito julgado, havendo formação da coisa julgada com relação a esse processo, tudo aquilo que eu poderia ter pedido, por exemplo, tutela inibitória, a devolução em dobro, mas eu não pedi, então eu poderia ter pedido, mas não pedi, vai ser considerado como se eu tivesse pedido e perdido. Esse é um ponto crucial que você precisa mentalizar. Então, toda alegação, vamos lá por aqui no conceito que eu analisei aqui com vocês, toda alegação não suscitada em favor da parte, né, que não tenha sido feito, será considerada alegada e repelida. Ou seja, aquilo que eu poderia ter alegado, mas não aleguei, vai ser considerado como se eu tivesse alegado e repelido, perdido. Então, esta é uma ideia muito interessante, o que a gente chama de eficácia preclusiva. Isso ocorre com o trânsito em julgado. Outro detalhe importante que você precisa mentalizar: as nulidades processuais com o trânsito em julgado, as nulidades serão convalescidas. Então, as nulidades ocorridas no processo, se ocorrer o trânsito em julgado, elas vão ser todas sanadas. Algumas são graves, né, como, por exemplo, um juiz impedido, juiz absolutamente incompetente, né? Aí sim é possível que eu rediscuta em rescisória, em ação rescisória, que é um instrumento idôneo previsto em lei para se discutir a coisa julgada. Mas são hipóteses taxativas, números clausos, ou seja, número fechado, né? Então não é qualquer situação que vai permitir a rediscussão de nulidades, tá? Então depois atenta-se aí para a aula de rescisória. Os requisitos do cabimento da rescisória, você vai ver ali que nós temos algumas hipóteses de nulidades absolutas, mas algumas apenas, como esses dois casos que eu mencionei para vocês, né? Então, é um ponto interessante que você precisa mentalizar. As demais nulidades, as demais tipos de nulidade absoluta que não estiverem arroladas ali como causa da rescisória, vão ser todas sanadas, né, pela eficácia preclusiva também. Bom, e com relação às relações continuativas, né, aquelas que protraem no tempo, né, como alimentos, né, que é o caso emblemático, aluguéis. Então, o que nós temos, né? Estas relações, elas são o que a gente chama de rebus sic stantibus, conforme as circunstâncias. Então, a coisa julgada, por exemplo, com relação a alimentos, ela se operou tendo em vista aquela realidade fática que foi trazida nos autos. E permite-se a mutabilidade daquela decisão, permite-se a rediscussão se as circunstâncias fáticas se alterarem. Então, as relações de trato continuado são aquelas que perfazem no tempo, mês a mês, e elas não estão acobertadas pela coisa julgada se as circunstâncias fáticas se alterarem. Agora, cuidado, se as circunstâncias fáticas forem as mesmas, não mudou nada, aí sim opera a coisa julgada. A questão se torna indiscutível e imutável. Para que eu possa rediscutir, por exemplo, alimentos, entrar com uma revisional de alimentos, é possível? Sim. Mesmo tendo transitado julgado com relação ao mérito, perfeito, sim. Eu posso rediscutir, mas desde que eu alegue que houve alteração das circunstâncias fáticas. Ou seja, o suporte fático. Ou seja, a necessidade de quem pede, a possibilidade de quem paga, não é? Então, daí a possibilidade da revisional de alimentos. Se eu não tiver alteração desse suporte fático, isso não é possível, tá bom? Então, atentem-se para isso. Especificamente no âmbito do direito processual coletivo, nós temos essas duas modalidades de regime jurídico da coisa julgada. A coisa julgada segundo eventum litis, in utilibus, previsto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 103, inciso 3º, e a coisa julgada
secundum eventum probationis, ou probationis, né, como preferem alguns. Então vamos ver o que significa isso no âmbito do direito processual coletivo. A segundo eventum litis in utilibus, você já pode mentalizar, né, nós já vimos isso no processo civil, né, no âmbito do direito processual civil individual. Então, é uma lógica muito similar. Mas vamos ver isso então. Bom, então a secundum eventum litis in utilibus, previsto no Código de Defesa do Consumidor, ela é conforme a sorte da decisão. Ela vai afetar no que tange à procedência, né? Se a ação for julgada procedente, ela vinculará os cidadãos, ou seja, os cidadãos que são afetados, né, com a sorte daquela decisão. Então, no caso de resultado favorável. Lembra que nós falamos sobre isso, né, com relação na coisa julgada com relação a terceiros, lá no âmbito do processo civil individual, não é? Então aqui é a mesma lógica. Se a ação for julgada improcedente, ela não impede que as partes afetadas, né, por aquele litígio, elas possam propor as ações individuais. Então vejam aqui, eu trouxe uma passagem importante do professor Nelson Neri Jr. e da professora Rosa Neri. Então vejam lá. Olha o que eles dizem no código comentado deles. A coisa julgada sempre ocorrerá se o pedido for julgado procedente. No caso da sentença de improcedência, haverá coisa julgada somente se a sentença reconhecer infundada a pretensão, com fundamento em prova plena nos autos. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte, olha, ficou provado que não houve um ilícito, que não houve um dano, então logo a ação está sendo julgada improcedente. Aí sim, ela vai vincular a todos, não é? Então, e olha aqui o que eles estão dizendo, né? Caso a improcedência se dê em virtude de pronúncia do non licet, ou seja, não julgaram, né, o mérito em si, por falta ou insuficiência de provas, a sentença não será cobertada pela autoridade da coisa julgada. A coisa julgada se dará, portanto, acabei errando aqui, se dará, portanto, conforme o resultado da lide, não é? Então, é bastante interessante. Perceba que aqui também falou um pouco do nosso próximo tópico, que é segundo o eventum probationis, né? Então, este é o regime jurídico da coisa julgada no âmbito do processo coletivo. E como você já deve ter percebido, né, a improcedência da ação coletiva por falta de prova não impede, né, a repropositura da ação. Então, pode ser por falta de prova da ocorrência do dano, da ocorrência do ilícito, ou até mesmo da falta do nexo de causalidade, não é? Da imputação que é feita ao réu. Então, casos como este não impede a repropositura da ação. Então, os legitimados para a ação coletiva podem propor novamente a ação coletiva, baseadas em provas novas, né, obviamente. Bom, para a gente terminar, para a gente finalizar então, eu trouxe aqui um organograma de conformidade com aquela classificação do Código de Defesa do Consumidor que versa sobre direitos difusos, direitos coletivos e individuais homogêneos, não é? Então nós teremos aqui um regime jurídico da coisa julgada conforme os efeitos, né, da coisa julgada conforme o tipo de direito que esteja sendo ali objeto de disputa. Então, percebam, nós teremos diante da coisa julgada erga omnes, no caso de direitos difusos, se julgando o mérito, né, a procedência da ação civil pública, né, versando sobre direitos difusos, a coisa julgada será erga omnes, porque nós estamos diante de sujeitos indeterminados. Né? Não é possível mensurar quantos foram os afetados, por exemplo, com a poluição atmosférica, a poluição de um rio. Então,
Justamente por isso que se fala que a coisa julgada é face de todos, em prol de todos. Então, daí se falar que a coisa julgada erga omnes. Mas eu coloquei aqui também uma exceção, né? Nós temos uma exceção, que aí é se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, que é o que nós acabamos de ver, né? Então, qualquer legitimado poderá intentar outra ação. Qualquer legitimado poderá fazê-lo, né, com idêntico fundamento, desde que nova prova, fundada em nova prova. Ok? Então, nós temos ainda, né, os chamados direitos coletivos. Então, aqui, a coisa julgada ela é chamada de ultra partes. Elas não vão abranger qualquer pessoa, elas vão abranger somente aquele grupo, categoria ou classe. Ok? Até citei aquele caso, né, da AJA, Associação dos Jovens Advogados, na aula lá de Direito Processual Coletivo, você vai se lembrar, nós falamos sobre isso. E a Associação dos Jovens Advogados de Minas Gerais, eles conseguiram uma liminar aqui em Minas, né, no tribunal. Não, foi em Belo Horizonte, perdão. E conseguiram lá uma liminar para impedir a OAB de reajustar a anuidade acima dos patamares de inflação. E, contudo, essa associação ela só é composta por jovens advogados, ou seja, aqueles que têm 5 anos de advocacia aqui em Minas Gerais. Então, esta coisa julgada só beneficiou a estes advogados. Né? Infelizmente, né, gostaria muito que tivesse beneficiado os advogados mais velhos, que teria sido contemplado, mas não foi o caso. Né? Então, também a exceção, é a mesma regra, né, que nós acabamos de dizer, né, também no caso de insuficiência de provas, né, se o pedido for julgado improcedente, é possível intentar outra ação, desde que isso valendo de prova nova. Ok? Mesma regra. Bom, e aqui eu devo alertá-los para vocês tomarem um cuidado aqui com relação aos direitos individuais homogêneos. Essa cor não ficou boa. Vou apagar aqui. Deixa eu pôr aqui de azul mais escuro. Direitos individuais homogêneos. Acho que dá para ler, né? Bom, os direitos individuais homogêneos, cuidado. Lá o Código de Defesa do Consumidor fala coisa julgada erga omnes. Erga omnes. Só que me parece que houve um equívoco legislativo. O professor Daniel Amorim Assunção Neves também diz isso, porque quem vai se beneficiar da sentença, no caso dos direitos individuais homogêneos, são as vítimas apenas e os seus sucessores. Eles precisam se habilitar no processo. Nós vamos falar agora, em breve, na próxima aula, sobre liquidação e execução coletiva. Então, eles precisam se habilitar no processo e para depois liquidar, fazer a extensão do dano, averiguar a extensão do dano. Então, apenas isso vai afetar essa sentença, ela só vai alcançar quem de fato foi lesado, né? E, obviamente, os seus sucessores. Então, houve um equívoco legislativo aqui. O Código de Defesa do Consumidor fala em eficácia erga omnes, mas não é. Né? Bem, na verdade, ela vai abranger apenas as vítimas e os seus sucessores. Então, ela seria o quê? Ultra partes. Ela deveria ser, né? E não erga omnes. Uma impropriedade. Bom, meus caros, era isso. O mais complicado, me parece, era sobre coisa julgada no processo civil, né? Mas para que você compreendesse, para que ficasse mais fácil, né, a análise aqui da coisa julgada coletiva, eu preferi relembrar o estudo da coisa julgada no processo civil individual, para você fazer as devidas pontes. E bom, você também acaba revendo vários conteúdos, ok? Então, na próxima, nós voltamos com execução e liquidação de sentença. Muito obrigado e até a próxima.